Olá, meus amados, a paz do Senhor. Eu sou a pastora Helena Almeida, aqui de Quixadá, no Ceará. Hoje eu trago uma palavra aos vossos corações que fala da fé perfeita em Deus, que está aqui em Salmos 46, tá certo? Que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não serás abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Então Deus, Ele é mesmo o nosso socorro, bem presente na angústia. Você que está angustiado hoje, está inquieto, sabe, está preocupado com o que há de fazer, será o que vai acontecer, está angustiado porque ouviu falar algo, sabe, meus amados, aquiete o teu coração, sabe, Deus é Deus, o nosso Deus é o Deus da guerra, sabe, Ele quebra o arco, sabe, Ele desfaz todo o mal. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Está escrito nesse Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus amados, a nossa segurança está em Deus. Esse Salmo 46 diz que o Senhor dos Exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. É muito maravilhoso esse Salmo. Ele faz cessar as guerras aqui no verso 9. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O nosso Deus não há quem possa. Amém? Então fique com a sua confiança em Deus. Na hora da angústia Ele vai te livrar, vai te socorrer. Vamos clamar esse Deus maravilhoso que tudo pode, aquele que nos criou, sabe, aquele que tem todo o poder, aquele que está em todo lugar, aquele que pode todas as coisas. Esse é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, o nosso Deus, Ele pode ir aonde nós não podemos entrar, Ele entra. Aquilo que nós não podemos fazer, Ele faz. A gente ora e a gente não cura, mas nós oramos e Deus, Ele cura, porque através da nossa fé, nós podemos orar e Deus nos responder com sinais, assim como Ele foi com o seu discípulo. Jesus, Ele foi para o céu e os discípulos continuaram fazendo a missão. E a palavra de Deus diz que Deus confirmava com os sinais. Se você crê, você tem orado, tem se colocado diante do Senhor, se a tua fé está em Deus, se você não desistir, Deus, Ele vai te honrar, Ele vai te responder, tá certo? Ele vai te socorrer no momento que você está precisando mais. Talvez você está se sentindo só, talvez você pense, poxa, mas eu estou sozinho agora, como é que vai ser? Você não está só, Deus, Ele está com você. E Ele vai te responder, pode ficar tranquila, pode ficar calma. Não é você que tem orado ao Senhor, que tem se colocado diante de Deus com fé, com oração e jejum. Você que tem sido fiel a Deus. Sabe, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Mas também Ele é fiel com a palavra dEle.
Deus ele não vai ser fiel comigo, eu sendo infiel a Deus. Se nós obedecer, a palavra de Deus, nós vamos comer o melhor dessa terra. A palavra de Deus diz lá em Deuteronômio 28, se eu guardar essa palavra, se eu obedecer essa palavra, eu vou, sabe, ser abençoado na cidade e no campo. Onde eu for, Deus vai estar comigo. Ele é fiel com a palavra dele. Amém? Então tem muitas pessoas enganadas, fazendo tudo que é de errado e acham que Deus vai responder a sua oração. Sabe? Vamos se colocar diante de Deus com inteligência, com entendimento, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados. Nosso Senhor, eu errei, eu pequei, me perdoa, Senhor. E não faz mais o que você fez antes. Então tem muitas pessoas que estão enganadas, sabe? Fazendo aquilo que é errado, mas quer servir a Deus, mas não é bem assim. Sabe? Deus ele quer entrar na nossa vida para trazer mudança mesmo. Sabe? Ele é fiel com a sua palavra. Se ele diz que se eu perdoar, ele vai me perdoar. E se eu não perdoar, ele não vai me perdoar. E aí, é a palavra que diz isso. Então tem várias espécies de pessoas, ou digamos assim, o ser humano que está fazendo alguma coisa que não é para fazer. E a Bíblia diz que não é para nós fazer, porque não vai entrar no reino de Deus. Sabe, esse negócio de entrar no reino de Deus não está falando especificamente o céu, mas o reino de Deus é nós também aqui na terra desfrutar daquilo que Deus ele tem para nós com alegria, entendeu? É desfrutar das bênçãos de Deus ainda aqui na terra. E tem pessoas que não estão desfrutando porque estão presas a muitas coisas que já era para não estar mais, entendeu? Então vamos, sabe, meus amados, servir a Deus de verdade. Amém? Então tem pessoas que praticam algumas coisas que é contra a lei de Deus. Não, mas não tem nada a ver. Não, mas é assim mesmo. Não, mas Deus quer o coração. Eu não vou aqui falar de pecado, porque todos nós somos pecadores. Mas a gente tem ensinado, por exemplo, o adultério é pecado, a fornicação é pecado. Mas tem pessoas que vivem no adultério e vivem na fornicação, mas acham que não tem nada a ver. Mas tem a ver assim. Claro que tem. Não agrada o coração de Deus. O adultério é quando eu sou casada e vou namorar com outra pessoa que não é o meu cônjuge, não é o meu esposo. Vice-versa. Vice-versa. A fornicação é quando eu não sou casada, tenho um namorado, tenho uma namorada e fico fazendo o que não é para fazer antes do casamento. Isso é fornicação. Eu estou junto, não quero casar de jeito nenhum. Estou na fornicação. E aí? Vai entrar no reino de Deus? Vai não. Ah, quer dizer, pastor, que eu vou para o inferno se não se converter? Vai. Infelizmente vai. E não vai desfrutar das bênçãos aqui na terra, porque o pecado, a Bíblia diz, você pode ler Isaías 59, que o pecado, ele faz uma barreira entre nós e Deus, atrapalha a nossa oração de ser respondida por Deus. Então vamos se consertar. E tem pessoas que acham que não tem nada a ver, Deus quer o coração, mas não é assim. Leia a Bíblia, aprenda, que você vai descobrir. Então eu tenho que falar isso aqui. Eu não vou dizer que é normal você estar adulterando. Eu não vou dizer que é normal, que não é pecado você estar fornicando. Se não casou, está junto. Se não casou, quer fazer relação sem ser casado, que a relação é no casamento, que é abençoado por Deus. Falei, está falado, tenho que falar, tenho que ensinar a verdade. Eu não posso deixar vocês ser enganados. Eu casei, eu nunca me ajuntei, né? Mas eu não sou, digo assim, não sou perfeita. A gente tem falha assim, e todo mundo tem um passado que já ficou para trás. Então o que vai importar é de hoje em diante. Não sei porque eu entrei nesse assunto,
né, de pecado, porque eu estava falando aqui na fé perfeita em Deus, que nós devemos buscar a Deus, devemos, sabe, confiar em Deus, se aquietar e esperar em Deus. Mas o Espírito Santo conhece a nossa vida e ele levou eu a falar nessas coisas, porque a palavra, ela quebra os grilhões, sabe, a palavra, ela nos transforma, ela nos liberta, sabe, e eu não posso deixar de falar, de ensinar aquilo que está na palavra. Se eu tivesse amigado, se eu tivesse junto, eu não ia falar sobre isso. Se eu tivesse fornicação, não poderia, eu não ia ter autoridade para falar sobre isso. Então Deus está falando comigo e com você. Todos nós somos pecadores, somos falhos sim, mas vamos se converter de todo o nosso coração. Com Deus ninguém pode brincar. É crente ou não é? Serve a Deus ou não serve? Amém? Parece uma palavra dura, né? Mas a palavra de Deus, ela é assim, é como um martelo que esmiuça a penha. Ela bate, bate, bate até quebrar. Tá certo? Então reflita nessa palavra de hoje. E Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Tenha assim um dia abençoado. Tá certo? Reflita no que eu falei. A palavra dura, né? Às vezes parece que é ruim, a gente não quer aceitar, né? Mas tem que ser assim, né? Tem que ser assim, para um vaso, sabe, ficar bonito, né? Ficar bem feito. O oleiro, às vezes o vaso se quebra para poder refazer de novo. E assim é a nossa vida. A palavra dura não vier, não vai ser consertada nada, não é verdade? Então fique na paz. Em nome de Jesus.